Sejam bem-vindos aí ao meu podcast, falar um pouco aqui da minha carreira musical, meus 25 anos aí, músico contrabaixista, né? Comecei a tocar o contrabaixo aos 10 anos e entrei numa universidade de música aos 16, então eu conto, vamos dizer assim, a partir dos 16 anos. Hoje eu tenho 41 anos, então tem 25 anos aí de música, né? De muita aula, muitos shows, muitas produções, muitas criações também, muita coisa boa, muita coisa ruim, né? Várias experiências boas, experiências não tão boas assim. E aqui eu vou contar um pouco. A cada episódio estarei aqui falando um pouco dessa carreira musical, a carreira de um músico contrabaixista aqui no Brasil. Então vamos lá. Primeira parte, né? O início da carreira de um músico contrabaixista. No mercado profissional, é um processo desafiador e repleto de altos e baixos. Vou citar alguns dos desafios mais comuns enfrentados por nós contrabaixistas. Concorrência acirrada. O mercado musical é atualmente competitivo e o número de músicos contrabaixistas talentosos é grande. Isso significa que pode ser difícil conseguir trabalho e se destacar em meio à concorrência. Segundo, falta de oportunidades. Em alguns lugares, pode ser difícil encontrar oportunidades para tocar contrabaixo. Variações de estilos musicais. O contrabaixo é um instrumento bastante versátil e pode ser usado em muitos estilos diferentes da música. Isso pode ser um desafio para o músico, já que ele pode ser solicitado a tocar diversos estilos diferentes. Próximo, exigências técnicas. O contrabaixo é um instrumento físico e tecnicamente desafiador, e tocar bem pode exigir muita prática e dedicação. Além disso, algumas técnicas podem ser mais exigentes fisicamente do que outras, o que pode levar a problema de saúde a longo prazo. Variação de salários. O salário de um músico contrabaixista pode variar bastante, dependendo do local onde ele toca e do tipo de trabalho que ele faz. Alguns trabalhos podem pagar muito bem, enquanto outros podem não pagar o suficiente para cobrir as despesas básicas. Instabilidade financeira. A instabilidade financeira é um problema comum para muitos músicos no Brasil. Devido à falta de oportunidade de trabalho, concorrência acirrada e variação de salário, pode ser difícil para um músico manter uma renda constante. Além disso, muitos trabalhos na área da música são temporários, o que significa que o músico pode não ter uma fonte de renda consistente. A falta de reconhecimento e valorização da música pode também contribuir para a instabilidade financeira do músico. Isso pode levar a uma falta de segurança financeira. Pressão por inovação. Para se manter relevante ao mercado, o músico contrabaixista pode ser pressionado a criar constantemente novas rítmicas e experimentar novas técnicas. Isso pode ser um desafio para quem se sente mais confortável em um estilo musical específico ou em uma zona de conforto técnica. Agora vamos para os altos e baixos na carreira de um contrabaixista. Uma carreira de músico contrabaixista no Brasil pode ter altos e baixos. Alguns dos altos incluem a emoção e satisfação de tocar música ao vivo, a possibilidade de trabalhar com artistas renomados e reconhecimento pelo talento musical. O músico também pode ter a oportunidade de viajar para diferentes lugares e reconhecer pessoas interessantes através da música. No entanto, os baixos incluem a concorrência acirrada por oportunidade de trabalho,
a variação de salário e a instabilidade financeira. Além disso, pode ser difícil manter uma carreira consistente devido à falta de reconhecimento e valorização da música no país. Isso pode levar a período de falta de trabalho e de incerteza financeira. Alguns músicos também podem enfrentar pressão para se adaptar. Vamos falar um pouco agora da evolução de um contrabaixista. À medida que ele se aprimora e adquire mais habilidade, o músico pode começar a ser convidado para participar de projetos musicais mais ambiciosos. Para ser bem sucedido como músico contrabaixista, é importante que ele desenvolva não apenas habilidades técnicas, mas também habilidades interpessoais, como capacidade de comunicação, trabalho em equipe e flexibilidade. Além disso, é fundamental que o músico esteja sempre atualizado com a tendência do mercado musical e seja capaz de se adaptar para se destacar no mercado profissional. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro episódio aqui do podcast com o Messias Bass, falando um pouco da carreira de um músico contrabaixista. Aguardo vocês nos próximos episódios.